Capítulo 15. O cristianismo e os rinas. Introdução. Estado da Galileia no aparecimento de João Batista. João e Elias, um único personagem oculto ou rina. João Elias entre cristãos e muçulmanos. As fraternidades eremíticas da Síria e da Palestina. Essênios, terapeutas, ebionitas, nazarenos e outros ascetas do Líbano e Jordânia e seu mundo rina. Abolengos caldeus budistas de todos eles, de acordo com a etimologia de seus respectivos nomes. Todos eles separados na religião a letra que mata do espírito que vivifica, os batistas, sabaus e cristãos de São João. Ensinamentos gnósticos sobre alguns desses detalhes misteriosos. Os nazarenos eram como teurgistas caldeus. Síria, Galileia e Palestina no tempo de Jesus e em nossos dias. As escolas pitagóricas e os ensinamentos do Evangelho, de acordo com H.P.B. A genuína pureza ariana do Novo Testamento. 4 momentos diferentes da vida de Jesus. A transfiguração de Jesus no Tabor. Sua ressurreição e sua ascensão. O Pentecostes. Fim da introdução. Historiando, H.P.B. O estado de toda a Galileia, no aparecimento de João Batista, nos dizem Isis sem véu, de todos os personagens do passado, cuja memória veio como as visões de uma noite agitada, para despertar e comover o povo israelita, o maior, sem dúvida, foi Elias o profeta. Entre os hebreus, aquele gigante que vivia nos lugares difíceis do Monte Carmelo, tendo por companhia a vizinhança de bestas ferozes, e de onde veio como o relâmpago para fundar e levantar reis, tornou-se, por uma série de transformações sucessivas, em uma espécie de ser sobre-humano, ora visível, ora invisível, que até a morte lhe respeitou. Além disso, acreditava-se geralmente que Elias viria novamente, a fim de restaurar o reino de Israel. A vida austera, ou rina, que ele viveu no deserto, as terríveis lembranças que ele deixou e que ainda persistem no Oriente, aquela imagem sombria que mesmo em nossos tempos assusta, influenciou fortemente os espíritos e marcou com seu selo todas as concepções populares. Qualquer um que aspirava a exercer grande influência sobre as pessoas, tentou imitar Elias, e como a vida solitária tinha sido o traço característico desse profeta, ele tinha adquirido o costume de não considerar-se o homem de Deus, mas como um eremita. Acreditava-se que todos os personagens santos tiveram seus dias de penitência, de vida selvagem, de austeridades severas. A penitência no deserto tornou-se assim condição e prelúdio indispensáveis de grandes destinos. A vida anacorética, tão oposta ao antigo espírito judaico, alcançou assim grande voga na Judéia na época de João. Os essênios ou terapeutas foram agrupados perto do país de João, na costa oriental do Mar Morto. Os mestres da juventude também eram, às vezes, uma espécie de anacoreta bastante semelhante aos gurus do brahmanismo. Foi talvez a influência, mais ou menos remota, do Muni budista. Eles haviam chegado até a Judéia, como sem dúvida chegariam à Síria e à Babilônia. Alguns desses monges caminharam em todas as direções da terra. Por algum tempo, a Babilônia se tornou um verdadeiro foco do budismo. Buda, o Bodhisattva, tinha a reputação de um sábio caldeu que era considerado como fundador do próprio sabaísmo batista, que caracterizou os nazarenos. Os nazarenos eram conhecidos como batistas, sabaianos e cristãos de São João. Dele a crença era que o Messias não era o Filho de Deus, mas simplesmente um profeta que queria seguir João. Orígenes, volume 2, página 150, observa que há alguns que dizem de João o Batista, que era o ungido, Cristos.
Quando as concepções metafísicas dos gnósticos, que viram em Jesus o Logos e os ungidos, começaram a ganhar terreno, os primeiros cristãos se separaram dos nazarenos, que acusaram Jesus de perverter as doutrinas de João e da troca do batismo no Jordão por outro, Codex Nazaraenus, segundo, página 109. Nota de rodapé. Respeitoso da religião oficial do Estado espanhol, embora protestando como filósofo que o Estado, como ficção legal que é, pode ter qualquer religião, pode-se dizer que este capítulo, com apenas textos de outras pessoas e sem os costumeiros comentários, a cultura e o bom senso dos leitores saberão, por outro lado, complementá-los. No capítulo 11 do Evangelho de São Mateus, João Batista é mencionado como um verdadeiro Rina, um homem celestial, um semideus, superior aos profetas, já que o próprio Jesus diz dele: certamente te digo que ele é muito mais do que um profeta, por causa dele está escrito: eis que envio o meu anjo diante de ti, para que vá adiante de você, preparando e limpando o seu caminho. Entre os homens nascidos de mulher, ninguém maior do que ele surgiu, embora ele é menos do que o menor no reino dos céus. E se você quiser aceitar, saiba que ele é aquele Elias que nos diz que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso une os dois grandes personagens hebreus, Elias e João, em um. O feroz Abdala, Pachá de São João do Acre, pensou que estava morrendo de espanto por ter visto Elias em seus sonhos. Nas pinturas das igrejas cristãs, são representadas rodeado por cabeças decepadas, e dele, em suma, os muçulmanos têm muito medo. Jesus, na verdade, foi chamado de Nazareno por causa da forma de seu cabelo não cortado, e não porque ele veio da pequena aldeia de Nazaré. Os nazarenos faziam 150 anos que viviam como discípulos de Elias e Eliseu nas margens do Jordão e o Mar Morto, de acordo com Plínio, que acrescenta que o nazareno Zarato era o próprio Zoroastro caldeu, e Nazaré ou Nazaruã era etimologicamente equivalente em caldeu a o ancião dos dias. No hindustão, Nazar significa clarividência, ou seja, a visão sobrenatural como qualidade típica de todos os iniciados, seja qual for sua origem e respectivo grau. Dunlap, em seu Sodi, o Filho do Homem, página 10, diz, contando com a autoridade do Iluminado, que em Jesus foi chamado de Nazaraios em alusão à sua humilde e pobre condição externa, porque Nazaraios significava separação, alienação de outros homens. O verdadeiro significado da palavra Nazar é o de consagrado por si mesmo a serviço de Deus, e vem do nome do diadema ou emblema que exteriormente revela tal consagração. José foi chamado de Nazar, Gênesis 49, 26, e da mesma forma Sansão e Samuel são descritos. Porfírio, falando de Pitágoras, diz que ele foi purificado e iniciado na Babilônia por Zaradas, o chefe do Sagrado Colégio. Não se pode assumir, portanto, que o Zoroaster era o Nazar de Estar, o Nalarade, ou Zaradas. Esdras era um sacerdote hierofante, e o primeiro colonizador hebreu da Judéia foi Zerubabel, ou seja, o Zoro ou Nazar da Babilônia. Os nazares ou profetas, o mesmo que os nazarenos, eram uma casta contrária aos mistérios báquicos, a tal extremo que, como todos os profetas iniciados, aderidos apenas ao espírito simbólico das religiões, opondo-se às práticas idólatras e esotéricas da letra morta. Daí o frequente apedrejamento dos profetas pela turba, liderada por aqueles sacerdotes, para quem as superstições populares eram um modo de vida lucrativo. Em vez disso, os iniciados nazarenos viveram em comunidades monásticas, nas margens do Mar Morto, em imitação dos monges budistas, seguindo a regra de vida dos seguidores de todos os tempos, e os discípulos de João eram apenas um ramo dissidente dos essênios.
Portanto, não podemos confundir esses nazares com aqueles outros que são mencionados no Antigo Testamento e que foram acusados por Oséias de ter se consagrado a Bosete, o que implicava a maior das abominações. Inferindo, como eles alguns críticos e teólogos, que isso significava afastar-se da castidade ou continência, ou perverter sabendo o verdadeiro significado, ou ignorando completamente a língua hebraica. A seita nazarena, então, existia muito antes das leis de Moisés, e teve sua origem entre o povo mais inimigo dos escolhidos de Israel, ou seja, na povo da Galileia, a antiga miscelânea de nações idólatras onde Nazaré foi construída, atual Nazaré, onde os antigos nazários ou nazifiates celebravam seus mistérios da vida ou assembleias, como aparecem atualmente expressa no Codex Nazaraeus, 11.305, ou seja, como os sagrados mistérios da iniciação citados por Luciano, de Siriadeia, completamente diferente em sua forma prática dos mistérios populares celebrados em Biblos, em honra de Adonis. Enquanto os verdadeiros iniciados dos exilados da Galileia adoravam o verdadeiro Deus e desfrutou de visões transcendentes, o povo escolhido, como o próprio Ezequiel expõe em seu capítulo 7, e outros profetas, eles se entregaram a certas abominações vergonhosas, das quais tão profusamente os acusam. Para admitir isso é verdade que você nem precisa ser um erudito hebraísta, senão, leia a Bíblia em sua própria língua e medite sobre certos profetas santos. Isso também explica o ódio dos últimos nazarenos pelos judeus ortodoxos, adoradores de Baco Jeová. Os nazarenos mais antigos, descendentes dos nazares da Escritura, e cujo último líder importante foi João Batista, eram, no entanto, respeitados e ninguém os incomodava. Até o próprio Herodes temia a multidão porque ele considerou João como um profeta, Mateus 14:5, mas os seguidores de Jesus aderiram a uma seita, que se tornou uma coluna ainda mais nítida de seu lado. Isso apareceu, com efeito, como uma heresia dentro de outra heresia, porque, ao passo que os nazares dos tempos antigos, os filhos dos profetas, eram cabalistas caldeus, os seguidores desta nova seita dissidente, se apresentaram como reformadores e inovadores desde o início. A grande semelhança descoberta por algumas críticas entre os ritos e observações dos primeiros cristãos e os dos essênios, podem, portanto, ser explicadas sem a menor dificuldade. Fim da nota de rodapé. Atacados pelos últimos profetas e amaldiçoados pelo Sinédrio, pelos nazares ou nazarenos foram confundidos com outros com esse nome, aqueles que, segundo Aséias, 9:10, deixados de lado para sua vergonha e foram secretamente, se não abertamente, perseguidos pelas sinagogas ortodoxas. É claro, de fato, porque Jesus foi tratado com tanto desprezo por parte dos profetas de seu tempo como o Galileu. Nataniel pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1:46, bem no início da carreira de Jesus, porque ele sabe que é um Nazar. Isso não indica claramente que nem mesmo os nazares mais antigos pertenciam realmente para a nação hebraica, mas eram antes uma espécie de teurgos caldeus. Jesus, estritamente falando, não pode ser chamado de essênio efetivo, nem pode ser chamado de nazareno ou das seitas antigas da Nazaria. O que estava em vigor pode ser encontrado no Codex Nazaraenus, mesmo nas acusações injustas dos gnósticos bardesanos. Jesus é o Nebu, o falso Messias, o destruidor da velha religião ortodoxa, diz o Códice Expresso, Norberg, Onomasticon, 74. Ele é o fundador da seita dos Novos Nazares, e tão claramente as palavras implicam, que segue a doutrina budista.
Em hebraico, a palavra Naba significa aquele que fala por inspiração de Nebo, o deus da sabedoria, mas Nebo é também Mercúrio, e Mercúrio é Buda no monograma hindu dos planetas. O que mais, talmudistas apresentam Jesus como inspirado pelo gênio de Mercúrio, Alfonso de Pináculo, Fortalissimo Fidei, 11, 2. Este é Elias, que estava por vir, diz Mateu, falando sobre João Batista, 11, 14, trazendo assim uma antiga tradição cabalística para o molde das evidências. Mas quando, dirigindo-se ao próprio Batista, perguntam-lhe, João 1:16, és tu Elias? Ele diz não sou. Portanto, é aconselhável dar uma olhada no estado religioso da Síria e da Galileia no tempo de Jesus. As três seitas dominantes na época de Jesus eram os fariseus, saduceus e essênios. Este último acreditava que a alma é aquela que honra a Deus, e não a imolação das vítimas. Suas práticas religiosas eram baseadas na renúncia, abstinência e castidade. Fiéis à tradição dos grandes profetas judeus, eles fundaram a religião em pureza de coração e conduta, na abnegação e no amor ao próximo. Eles colocaram pouca iluminação em seus desejos de santidade, e eles pensaram que a religião deveria ser tolerante e humana, sem se deter nos limites do judaísmo. Eles foram inspirados acima de tudo por essa passagem de Isaías: você jejua, diz o Eterno, ao sabor da sua vontade, mas sem perdoar seus inimigos; você jejua, mas se entrega às suas disputas e ódio. Você diz que é muito agradável ao Senhor estar com o rosto contrito, abaixar a cabeça e coberto de cinzas e serapilheira. Não, o que peço a vocês é que se desliguem dos laços dos vícios, que você liberte os oprimidos, dê hospitalidade aos destituídos, console os aflitos, vista-o nu, e ponha em fuga o espírito do mal que habita em você. Quanto aos essênios, diz o grande historiador judeu, eles atribuem todas as coisas à providência divina, e confiem nela. Eles acreditam que as almas são imortais, eles estimam que temos que trabalhar com todas as nossas forças para que a justiça reine, eles se contentam com o envio de suas ofertas ao templo sem ir lá para oferecer sacrifícios. Seus costumes são irrepreensíveis, e o cultivo da terra sua única ocupação. Sua virtude é tão admirável que superam em muito os gregos e outras nações. Por causa disso, eles a fazem seu principal estudo. Eles têm seus bens em comum, sem que os ricos tenham uma parcela maior do que os pobres. Eles não têm mulheres nem servos, porque estão persuadidos de que as mulheres são um obstáculo para o resto da vida, e ter servos que consideram uma ofensa à natureza, que torna todos os homens iguais. Eles se ajudam, e o mais distinto entre eles recebe tudo o que é coletado do trabalho para o sustento de igual a todos. Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 2. Jerusalém era então, diz Renan em sua Vida de Jesus, mais ou menos o que é hoje, uma cidade de pedantismo, acrimônia, disputas, ódio e excessos de ingenuidade. O fanatismo era extremo lá, sedições religiosas muito frequentes. Os fariseus governaram sobre ele, o estudo do direito, levado às mais ínfimas minúcias e casuísmos, era o único ensinamento. Essa cultura, exclusivamente teológica e canônica, nada fez para ilustrar entendimentos. Eu conheci algumas das doutrinas estéreis do faquir muçulmano, daquela ciência fútil que é movida em torno de uma mesquita, considerável perda de tempo e dialética inteiramente vã. A mesma educação teológica do clero moderno, embora árida, não pode dar uma ideia disso. A ciência do médico judeu, soleiro ou escriba, era puramente bárbara, absurda, sem compensações e desprovido de todos os elementos morais, como pode ser julgado pelo Talmud mesmo.
para completar a desgraça, cheio de orgulho ridículo todos que insistiram em abraçá-la. Orgulhoso de fingir saber quanto trabalho isso lhe custou, o escriba judeu, ele tinha o mesmo desprezo pela cultura grega que o sábio muçulmano de nossos dias experimenta pela cultura europeia, e que o antigo teólogo católico tinha pelos conhecimentos das pessoas do mundo. Sendo típico dessas culturas escolares para manter o espírito longe de tudo que é delicado, aquele mundo odioso não poderia deixar de oprimir seriamente as almas do povo sensível e delicado do norte, e o desprezo do erosimilitano pelos galileus alargaram o abismo que os separava. Quanto a Nazaré, acrescenta, a cidade sagrada de Jesus é uma pequena cidade localizada em uma dobra da terra que forma o amplo planalto derivado das montanhas que limitam a planície de Esdrelon ao norte. Não é mencionado sequer no Antigo Testamento, nem em Josefus, nem no Talmud. Sua população atual é cerca de 3 a 4 mil almas, e talvez não tenha mudado muito desde então. Fria no inverno e um clima muito saudável. Seus arredores são maravilhosos, e em nenhum país do mundo encontraria um lugar mais adequado para formar e alimentar os sonhos das sortes mais absolutas, já que aquela cidade pitoresca é talvez o único ponto da Palestina em que a alma é aliviada da ansiedade opressiva que experimenta no meio daquela desolação incomparável. No século VI, Antonino Mártir fez uma imagem encantadora da fertilidade de seus arredores, comparando-os ao paraíso. Ainda alguns dos vales do Ocidente justificam esta afirmação. O horizonte da cidade é estreito, mas quando você sobe um pouco até o planalto superior, varrido por brisas contínuas, a perspectiva é aumentada até se tornar esplêndida. Para o oeste, estendem-se as belas linhas do Carmelo, terminada por um ponto íngreme que parece submergir do mar. Em seguida se desenvolvem o topo duplo que domina o Magedo, as montanhas do país de Siquém, com seus lugares sagrados da era patriarcal, o Monte Gilboé, o pequeno grupo pitoresco para o qual eles sempre estão juntos. As memórias, alegres ou terríveis, de Sulém e Endor, e finalmente o Tabor, com sua bela forma esferoidal, que os antigos comparavam a um seio. Vale do Jordão e terras altas, as planícies de Perea, que formam uma linha contínua em direção ao leste, são avistadas por uma depressão montanhosa entre Sulém e Tabor. Ao norte, as montanhas Safed inclinam-se em direção ao mar, escondendo São Juan do Acre, mas deixe o olhar se perder no Golfo de Cafa. Mais adiante, ao norte e quase entre os flancos do Hermon, se descobre a Cesareia de Felipe, na terra dos gentios, e na parte sul, atrás daquelas montanhas. Já Samaria é menos recente, pode-se ver a triste Judeia, dissecada pelos ventos escaldantes, de morte e destruição. Tal era o horizonte de Jesus e sua primeira pregação. Nazaré é, mais ou menos, toda a Palestina, em suas tradições religiosas, sua vida casta e retirada, características, essênio, ebionita, terapeuta e nazareno, ou seja, Rina, se pela vaga palavra em questão, devemos essencialmente entender algo do que queria demonstrar nosso Frei Luís de León com essa palavras, que vida descansada aquela de onde se foge do ruído mundano e continua se escondendo o caminho por onde eles foram os poucos homens sábios que já existiram no mundo. Nota de rodapé. O nome dos essênios, diz o mestre, vem de Esaió e Esaia, um médico. Lucas, que era médico, é designado em textos siríacos com o nome de Esaia, ou Essaian ou Essene. Joséfo e Filo, o judeu, descreveram convenientemente esta seita para que não tenhamos dúvidas de que o reformador nazareno Jesus,
Depois de ter sido educado no deserto e iniciado nos mistérios, ele preferiu a vida livre e independente de um nazário errante, e assim separado ou desnazarenizado deles, ele se tornou um terapeuta viajante, um curandeiro ou um nazário, e que todo terapeuta teria que abandonar sua comunidade. Ele teve que fazer o mesmo. Além disso, os essênios, como João Batista, pregaram o fim dos tempos, ou seja, uma nova progenie como a cantada na quarta ecloga de Virgílio, o que prova que eles conheciam os cálculos secretos dos sacerdotes e cabalistas, que, junto com os chefes das comunidades essênias, eram os únicos que possuíam a chave dos ciclos e eram cabalistas e teurgistas. Ver Munch, Palestina, página 525. Dunlap, com grande sucesso, traça a origem dos essênios, nazarenos, dositianos e outras seitas em uma época anterior para aquela de Cristo. Eles, diz ele, renunciavam aos prazeres, desprezavam as riquezas, amavam-se fraternalmente e muito mais do que as outras seitas, eles não pensavam em casamento, considerando uma virtude para dominar as paixões. Da mesma forma que as virtudes pregadas por Jesus, e se devemos tomar os evangelhos como um modelo de verdade, Cristo foi um metempsicosista ou reencarnacionista também, como esses mesmos essênios que se apresentaram como pitagóricos em todas as suas doutrinas e costumes. Jamblico, Vida de Pitágoras, afirma que o filósofo de Samos passou algum tempo com eles em Carmel. Em seus discursos, Jesus sempre fala em parábolas e metáforas, um costume essênio e nazareno, nunca seguido por plebeus que, pelo contrário, ficaram maravilhados. Fim da nota de rodapé. Munch, em sua obra Palestina, afirma, com efeito, segundo HPB, que nela havia 4.000 essênios refugiados em seus desertos, tendo seus livros místicos e prevendo o futuro. Quanto ao Líbano, nele viviam os nabateus, os adoradores do deus Nebo, ou Nabia, aqueles dotados do dom profético, cujo livro mais famoso, segundo Maimônides, Dr. B. Schwaboumi, de Isaab Eron de Der Saabismus, segundo, página 458, é o traduzido para o árabe por Ibn Varrohijá, e isso chegou até nós com o título de Agricultura dos Nabateus. Existem também muitas tribos que vivem espalhadas além do Jordão, e da mesma forma entre os descendentes dos samaritanos em Damasco, Gaza e Siquém, hoje na Plosa, que, apesar de 18 séculos de perseguição, preservaram a fé de seus pais na sua simplicidade primitiva, e neles é onde você deve procurar as tradições cristãs primitivas, daqueles que, como diz Eusébio, conheceram pessoalmente Jesus. Após sua morte, os primeiros cristãos, fossem ebionitas, nazarenos, gnósticos, etc., estavam reunidos lá, e em oposição à sinagoga, quanto aos tirânicos tecnicismos dos fariseus, até que o grupo primitivo se dividiu em dois ramos distintos, ou cristãos cabalísticos da escola Tanaim da Índia e cristãos cabalísticos da gnose de Platão. O primeiro foi representado pelos seguidores de Pedro e João, o autor do Apocalipse, e o segundo pelo cristianismo de Paulo, que, se mesclando no final do século XI, com a filosofia platônica, eles mais tarde absorveram as próprias seitas gnósticas, cujos símbolos e misticismo incompreendido foram para a Igreja de Roma. Durante o primeiro período de sua vida, Jesus teve comunicação frequente com os essênios da escola pitagórica, conhecida pelo nome de Koinobi, ou Kainobi. Renan comprometeu grande leveza em afirmar, de forma tão dogmática e temerária, que Jesus até mesmo ignorou os nomes de Buda, Zoroastro e Platão, que nunca tinha lido um livro grego ou budista, embora possuísse mais de um elemento que, sem ele mesmo saber, veio do budismo, parcismo e helenismo, que é quase equivalente a admitir um milagre e muito ao acaso ou coincidência.
Também abusa muito a imunidade que, fingindo, como Renan, escrever fatos históricos, deduz aquelas consequências que simpatizam com premissas hipotéticas, chamando-as de história mais tarde. Por isso, o autor da vida de Jesus não tem sob seus pés mais que 1 centímetro de solo firme do que qualquer outro compilador de lendas sobre a história conturbada do profeta Nazareno. Além disso, enquanto Renan nem mesmo tem o fato de que mostram que Jesus nunca estudou os dogmas metafísicos do budismo e do parcismo, nunca ouviu falar de Platão, seus oponentes têm as melhores razões do mundo para pensar de outra forma, quando descobrem, primeiro, que todas as suas frases são concebidas com espírito pitagórico, quando não são repetições literais, segundo, que seu código de ética coincide com o budista, terceiro, que sua vida e maneira de agir são sempre as de um essênio, quarto, que sua maneira alegórica de se expressar, suas parábolas e seus hábitos são os de um iniciado grego, parcio caldeu, os de um perfeito. Que diria Pablo? Quinto, o que é, em suma, um elogio muito pobre ao Ser Supremo que ele deseja reduzir seu fiel ao mero dos 4 evangelhos, que, além de contradizer muitas vezes, eles não apresentam uma única sentença, frase ou narrativa cujo paralelo não se pode encontrar em alguma doutrina ou filosofia mais antiga. Com certeza o Todo-Poderoso poderia ter trazido com Cristo sua primeira e única encarnação na Terra algo mais original, e que ele teria estabelecido uma linha divisória entre ele e uma vintena de deuses pagãos encarnados que nasceram de virgens, ou algo assim. Eram todos salvadores e, como tal, foram mortos ou sacrificados pela humanidade. Todas essas passagens são tiradas de Sem Véu, onde a mestra termina dizendo, sobre o primeiro extremo dos indicados, e apesar da atual escassez de antigas obras filosóficas, veja, se não, estas sentenças do sexto, o pitagórico, e outros pagãos, e compare-os com suas contrapartes nos evangelhos, que são indicados entre parênteses. Primeiro, não possua outros tesouros senão aqueles dos quais ninguém pode privar você. Mateus 6:9. 2. É preferível cortar ou queimar o membro infectado do que aquele que infecta o resto em outro estado ou vida. Marcos 1:43. 3. Vocês mesmos abrigam algo em seus corpos divino, conduzam-se, portanto, como se fossem um templo vivo de Deus. 1 Coríntios 111:16. 4. A maior honra que pode ser prestada a Deus é tentar imitar suas perfeições. Mateus 5:45 e 48. 5. O que eu não quero que os homens façam comigo, diz Confúcio nas obras de Max Miller, nem devo fazê-lo a estes, passagens de vários lugares nos evangelhos. 6. A lua, diz o Código Manu, brilha da mesma forma na casa dos ímpios. Mateus 5:45. 7. Aqueles que dão, recebem. O Código Manu continua, e daqueles que se recusam a dar, tudo o que tem será tirado. Mateus 13:12. 8. De acordo com o ditado hindu, só o puro de espírito é aquele que pode ver Deus. Mateus 5:8. Nenhuma das transfigurações e eutanásias registradas no Antigo Testamento são comparável, em riqueza de detalhes ou vivacidade de cor, à que os evangelhos nos dizem referir-se a Jesus, porque neste, como em tudo, a pureza ariana do Novo Testamento vai sempre muito além do semitismo, quase sempre positivista e ao nível do solo, do Antigo. Além disso, nas descrições que os evangelistas fazem da vida de Jesus, e apreciamos claramente 4 momentos, ou mundos diferentes, pelo menos, a saber, o da vida ordinária ou exterior do justo entre os homens, convivendo com publicanos e pecadores, assim como com os pescadores, seus discípulos. Nem mais nem menos isso acontece com todos os humanos, e de acordo com a bela frase que diz, Mateus
Nono 12. Os saudáveis não precisam de médico, mas os enfermos. B. A da vida interior dos justos, quando, afastando-se da multidão enlouquecida, como dizia nosso clássico, ele se retirou na solidão e silêncio até o último canto do seu quarto, Mateus 6, 5:13, para rezar e comunicar-se com o Pai, isto é, com esse Deus interior ou eu superior, Atma Buddhi Manas. Dos orientais, que todos levamos dentro, ou seja, quando depois de ter ajudado seus irmãos menores, os homens do vale profundo e escuro, solitários e chorando, meditação ou yoga, que diriam os orientais, ou seja, buscar a união da alma humana sempre ansioso para escalar, para retornar à sua origem celestial com o Espírito Divino que amanta, a união, por outro lado, simbolizada pelo eterno mito de Psique, tantas vezes citado em livros anteriores. C. Aquele período estranho e sombrio que nos evangelhos entre a morte e ressurreição do justo e sua gloriosa ascensão ao céu, um período em que, se não nos enganamos, Jesus vive uma vida perispiritual, como discípulo de Allan Kardec, uma vida intermediária e em um corpo espiritual, que diria São Paulo, Coríntios, 1:14, ou em um duplo etéreo. Que um teosofista acrescentaria. Em tal corpo sutil e glorioso, que, mais ou menos, lembra aquele que todas as aparições post-mortem parecem revestir que o registro da história, lenda e fenômeno espiritualista, Jesus acompanha, ora invisivelmente, ora visível para seus discípulos, se apresenta e convence o incrédulo positivista de São Tomás, é mostrado em seu quarto superior fechado, cruzando as paredes, para prometê-los iluminação rina de Pentecostes. Com suas línguas de fogo, ou seja, a pineal ou dom do terceiro olho, descrito por nós nas páginas 373 e seguintes de Gentes do Outro Mundo, e em suma, ele realiza coisas quadridimensionais, que são perfeitamente impossíveis para nós pigmeus, que ainda lutam durante esta nossa vida física na escuridão ou sombras de sombras da terceira dimensão. D. O do mundo superliminal e imediatamente superior a este último mundo etéreo da dita coexistência post-mortem do Mestre com seus discípulos, caracterizado por já estar nele, ao contrário do que lhes aconteceu anteriormente, os discípulos perdem a consciência física que tiveram no último estado que, razão pela qual, presas de um sonho invencível, mal poderam se dar conta da transfiguração no topo do monte Tabor, e na presença deles, Jesus volta em corpo material e seu conhecido semblante, convivendo com aqueles que se foram sem partir, isto é, com Enoque, com Moisés e com Elias, aqueles antes transfigurados, de acordo com o que nós vimos. E, por último, e sobretudo os referidos 4 estados anteriores, ou própria ascensão do Senhor ao céu, nos atrai um quinto e inefável estado celestial, para aquele que, quando nos faltam ideias, não pode evitar, mas também faltam palavras, mas quem, como no cristianismo, tem seu nome correspondente nas outras religiões, Devachan, entre os Brahmins, Zuarga, entre os budistas, Amenti, entre os egípcios, etc. etc. A passagem de Lucas, 9:18-27, que serve de prólogo ao momento sublime da transfiguração de Jesus, se presta às meditações mais profundas e consoladoras, se substituímos, segundo o ensino evangélico, sua letra que mata por seu espírito que vivifica. Na verdade, vemos nesta passagem que Jesus, querendo sondar as respectivas psiques de seus discípulos ainda pouco evoluídos sobre o julgamento que estavam formando de sua pessoa e seus ensinamentos, ele os separou depois de realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, símbolo da multiplicação do pão da alma ou da ciência, em vez do pão bruto dos corpos, que sempre nos é dado em adição, e ele perguntou-lhes diretamente quem as pessoas comuns diziam que ele era.
Ao que eles responderam por unanimidade, como qualquer outro crente teria feito em vidas anteriores, que alguns disseram que foi João Batista, outros, que era Elias, e outros, que algum outro dos muitos profetas do Senhor nos tempos antigos. Pedro, acrescentando à confissão solene de Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, quando o mestre ouviu isso, não podendo negar que era pura realidade, como membro da grande fraternidade branca, cujos adeptos, como HPB diz, todos têm biografias humanas tão análogas que facilmente podem ser comparadas uma pelas outras, ameaçou-os severamente, ordenando-lhes que não dissessem nada sobre isso para as pessoas, acrescentando essas frases que os comentaristas cristãos sempre se referem à própria vida de Jesus, mas que, em espírito, uma vez que todo homem é, de acordo com os gnósticos, um Cristo sofredor neste mundo antes de ser um Cristo triunfante no outro. Pode muito bem ser assegurado que também aludem a todos nós e as nossas tribulações e esperanças ao longo do caminho iniciático ou rina. Caminho que envolve todos, nossa vida, do berço ao túmulo, berço também, por sua vez, do nosso nascimento à dita segunda vida espiritual. É necessário que todos os 123 filhos do homem sofram muitas coisas, e ser rejeitado pelos idosos, aqueles considerados prudentes no mundo, sensatos e discretos, e dos príncipes, dos sacerdotes, ou homens constituídos em autoridade mundana, e escribas, isto é, aqueles considerados sábios no mundo, e que ser entregue à morte, isto é, deixar a morte finalmente torná-lo sua presa, porque ele nos deu karma ou destino, e que ele ressuscitará no terceiro dia. Mas, adicione-nos, em verdade, alguns não provarão a morte até que vejam por si mesmos o reino de Deus. Estas últimas palavras de ressurreição no terceiro dia após a morte, é a lei geral da vida comum de cada filho do homem. Uma exceção a esta regra geral parece envolver a promessa de que alguns deles, sempre no sentido, é claro, de nossa interpretação simbólica do texto de São Lucas, não experimentará a morte até veja por si mesmo o reino de Deus. A cena comovente e sublime da transfiguração de Jesus, na qual, como na ascensão, aqueles que se consideram cristãos nunca pensaram o suficiente, parece descrito por Lucas, 9:18-37, nos seguintes termos: E aconteceu que enquanto Jesus orando, ele então perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que você é João Batista e Agnes, Raul, o Cordeiro de Deus, outros dizem que você é Elias, e muitos outros que um dos antigos ressuscitou em você profetas. Ao que Jesus acrescentou: E você, quem diz que eu sou? Simão Pedro, tu és o Cristo de Deus. Ele então ordenou que não dissessem nada a ninguém sobre tudo isso, dizendo-lhes: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos e príncipes, sacerdotes e escribas, e ser entregue à morte e ressuscitar no terceiro dia. E acrescentou a todos: Quem quiser vir atrás de mim, ou como que dizer a este outro mundo superior do reino de Deus, cujo tesouro não pode ser revelado ou dado aos porcos, negue-se ele mesmo, tome sua cruz dia após dia e siga-me. Porque quem quiser salvar sua alma, o egoísta, ele vai perdê-lo, e quem quiser perder sua alma por amor a mim, o altruísta, vai salvá-lo. Porque, de que adianta um homem ganhar tudo no mundo, se ele se machuca e se perde mesmo? Pois quem me insulta e as minhas palavras, o Filho de Deus o insultará. Homem, quando vier com toda a sua majestade e a do Pai e seus santos anjos. Mas diga-nos, na verdade, que há alguns aqui que não vão gostar da morte até que vejam por si mesmos eles próprios o reino de Deus.
E depois dessa passagem, que tomada literalmente se refere apenas a Jesus, mas que leva simbolicamente ou em espírito refere-se, de fato, a todos os homens, como mais tarde veremos, o texto continua com a cena da transfiguração dizendo, e aconteceu, cerca de 8 dias após essas palavras e como se fosse o fato, acrescentamos nós, seria uma corroboração prática e tangível deles. Que levar Jesus a seus discípulos Pedro, Tiago e João subiram uma montanha para orar. Nota de rodapé. As palavras sublinhadas são ligeiras interpolações que nos permitimos fazer no texto para se adaptar à nossa ideia de universalização espiritual. Fim da nota de rodapé. E ao mesmo tempo que o mestre fez sua oração, ele mudou e fez outra a figura de seu rosto e suas roupas tornaram-se branca e brilhante. E eis que 2 homens falavam com Jesus. E estes foram Moisés e Elias, que apareceram cheios de majestade e lhe falaram de sua partida ou de Jerusalém. Mas Pedro e seus companheiros estavam cansados de dormir e, ao acordarem, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. E quando eles se afastaram dele, disse Pedro a Jesus, sem saber o que dizer, Mestre, é bom que estejamos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto Pedro estava dizendo isso, uma grande nuvem veio e os envolveu, causando-lhes grande pânico. E uma voz saiu da nuvem dizendo, Este é meu filho amado. Ouça-o. E quando a voz cessou, eles encontraram apenas Jesus. E eles ficaram quietos e não disseram nada a ninguém sobre o que eles tinham visto e ouvido. Este texto de Lucas, com ligeiras variações, aparece reproduzido em Mateus 16 e 17, e em Marcos 8 e 9. Então, após o relato do Evangelho da crucificação, vem o da ressurreição e a segunda vida de Jesus com seus discípulos, onde se diz, já falei, ó Teófilo. No meu primeiro discurso, o Evangelho, diz Lucas no início narrar os Atos dos Apóstolos, de quantas coisas Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, após terem instruído pelo Espírito Santo os apóstolos que tinha escolhido, foi recebido no andar de cima. Eles foram mostrados vivos após sua paixão, com muitas provações, aparecendo a eles por 40 dias e falando do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai, que disse, João batizou nas águas, mas vocês serão batizados em Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, aqueles que haviam se reunido perguntaram-lhe se naquela época ele iria restaurar o reino de Israel, e Jesus respondeu-lhes, você não tem que saber os tempos que o Pai estabelece com seu próprio poder, mas você receberá a virtude do Espírito Santo, que virá sobre você para que você seja minha testemunha em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E enquanto dito isso, ele se levantou e foi saudado por uma nuvem que o escondeu de seus olhos. E quando eles estavam olhando para o céu, quando ele subiu, eis que foi recebido por 2 homens com vestes brancas, que, juntos, diziam, o que vocês estão olhando, homens da Galileia? Jesus, que assim sobe ao céu diante de vocês, retornará da mesma maneira. Então, daquele monte das oliveiras onde eles estavam, eles voltaram para Jerusalém. Nesta passagem o imortal Frei Luís de León teve que se inspirar para aquele incomparável ode à ascensão do Senhor, com a qual, por mais conhecida que seja, queremos homenagear estas nossas modestas páginas rinas, e isso diz, e você sai, santo pastor, seu rebanho neste vale profundo e escuro, com solidão e lágrimas, e você, rompendo o ar, vai para o imortal com certeza?
outrora rica, e agora triste e aflita, para seus peitos levantados, desapossado de você, para onde irão seus sentidos? O que os olhos olharão quem viu a beleza do seu rosto que não incomoda? Quem ouviu sua doçura, o que ele não considerará surdo e infeliz? Este mar agitado, quem vai colocar um freio nisso? Quem conserta o vento forte e raivoso? Sendo você coberto, qual norte guiará o navio até o porto? Ai, nuvem de inveja, mesmo dessa breve alegria, do que você reclama? Você voa com pressa? Quão rico você vai embora? Que pobre e que cego, ai de mim, você nos deixa. Por fim, outro texto evangélico se encaixa perfeitamente no espírito deste nosso trabalho, pois diz: e quando os dias de Pentecostes foram cumpridos, todos os discípulos estavam reunidos. E de repente um rugido como um vento poderoso veio do céu sacudindo a sala. E apareceu a eles línguas espalhadas, como de fogo, que elas estavam descansando uma sobre cada um deles. E assim todos foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em várias línguas, conforme ditado pelo Espírito Santo. Havia então em Jerusalém, homens religiosos de quantas nações estão sob o céu. E noticiados deste caso, eles vieram em grande número, maravilhados porque ouviram os discípulos falarem cada um em sua própria língua. E todos ficaram surpresos e maravilhados, dizendo: como é que, sendo galileus os que falam, ouvimos cada um de nós falar no seu próprio idioma? O que isso significa? Mas outros zombaram e disseram: eles estão cheios de vinho. Mas Pedro, na companhia dos 11, levantou-se e ergueu a voz, dizendo: homens que moram em Jerusalém, ouçam-me, não é que estejamos bêbados, mas que irá se cumprir o que foi dito pelo profeta Joel, e vai acontecer nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e seus jovens terão visões, e seus velhos terão sonhos. Porque certamente, naqueles dias, derramarei meu espírito sobre meus servos e mulheres, e eles profetizarão, e eu farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. Atos, 2:1-19. Pelo que se transcreve, que muito bem poderia ser ampliado, vê-se quantas passagens do Evangelho, eles se roçam em nosso mundo dos rinas. Se algo está faltando, também há o problema de lagos de pregação, que será o assunto do próximo capítulo. Fim deste capítulo.